Atenção, vídeo urgente que eu estou gravando para vocês aqui, tá? Sobre uma decisão do STF que determina a apreensão de CNH e passaporte por motivo de dívidas. Muita gente vem me procuraram nas redes sociais. Caê, eu tenho várias dívidas, eu vou perder meu passaporte, vou perder minha CNH, não vou poder prestar concurso público. Então presta atenção nesse vídeo aqui que eu quero esclarecer tudo e também mostrar para você um caminho. O nosso objetivo aqui é zerar as dívidas. Eu sempre falo isso, né? As pessoas às vezes elas acham que ficar devendo, né, é normal. Tem gente, beleza, não vou pagar minha dívida, e essas pessoas devem se preocupar. Agora, as pessoas que querem pagar as dívidas, que querem zerar as dívidas, que me acompanham aqui no canal, eu vou falar tudo sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá? Antes de mais nada, eu quero falar para você o seguinte: se você quer ficar com a sua CNH, com o seu passaporte, com tudo que você tem direito, não correr nenhum risco de ter, né, nada apreendido, de perda material, nada disso, olha só, você tem que começar pelo conhecimento. Então, clica aqui, ó, e se inscreva agora no canal. É super importante você me acompanhar, principalmente aqui e nas minhas redes sociais, tá bom? Então, inscreva-se, ó, e você também, olha, você já passou por outro vídeo, não se inscreveu e agora está assistindo de novo, sinal que é importante. Inscreve aí para você receber em primeira mão notícias como essa. Vamos lá, vamos para o que interessa? Vou falar o seguinte: o artigo 139, né, do Código Processo Civil, então lembrando que isso é do Código Processo Civil, já falava de medidas de coação, né, para cumprimento de ordem judicial. Porque muitas vezes um juiz emite uma ordem judicial e a pessoa, né, o devedor, vamos dizer assim, acaba se safando. Esse é o português claro. Por que o pessoal se safa? Bom, vou pegar um exemplo. Uma pessoa que fez várias dívidas e ela tem intenção de não pagar. Então ela tira tudo do nome dela, ela joga isso para terceiros. Então, algumas pessoas que têm intenção, elas já se preparam para isso. O que acontece? Aí ela viaja para o exterior, faz isso, anda aí tranquilamente. Então, essa é uma maneira, é uma ação que um juiz, quando ele entende que num processo de endividamento, que a pessoa ela fez essas dívidas ciente que não queria pagar, é uma maneira de coação, é uma maneira da pessoa ir lá e tomar uma decisão certa, certo? Ir lá e negociar suas dívidas, entrar aqui no Dívida Zero e resolver. Então, só para você entender, só que em determinado momento, toda vez que um juiz tomava esse tipo de decisão baseada nesse artigo, o que acontecia? Essas pessoas que tinham dinheiro, bastante dinheiro não tinha dinheiro para pagar a dívida, mas tinha dinheiro para pagar bons advogados, excelentes advogados, elas iam lá, entravam com uma ação e anulava isso. Só que agora o STF, ele já vem observando esse comportamento e resolveu endurecer, resolveu dar, eu diria assim, um pouco de mais poder para os juízes, né, poder fazer isso. Então, quando você tem o STF fazendo, quer dizer o quê? O STF fala, vai que a gente vai segurar a bronca aqui. Então, isso inibe esse tipo de caso, tá bom? Aí você deve estar pensando, Caê, que tipo de dívida que pode acontecer isso, tá bom? Qualquer tipo de dívida pode ter um processo judicial. Qualquer tipo de dívida que for ajuizada, acionada pela justiça, ela pode ir. Só que antes de uma dívida chegar na justiça, os bancos eles têm que seguir a orientação, inclusive da justiça, de fazer cobranças extrajudiciais, que são as famosas cartinhas, SMS, né? Ou então tentativas amigáveis de negociação. Então o banco vai, manda carta de cobrança, manda um e-mail, o gerente te liga. Então ela cria ambientes de negociação através do aplicativo, ligações, justamente porque isso leva em conta no processo. Então não é automático, estou devendo, estou inadimplente, deixei de pagar meu cartão agora, o banco vai tomar, vai fazer, vai entrar na justiça. Não, o banco ele segue algumas linhas, ele segue algumas diretrizes, até mesmo por isso para mostrar, né, justamente para a justiça que ele tentou recuperar
E não teve acordo da outra parte, entendeu? Então a outra parte simplesmente ignorou. Então muitas pessoas aqui na internet falam assim, deixe de pagar suas dívidas. Eu já falei isso, mas quando eu falo isso, eu falo, mas você tem que usar o método dívida zero, onde você cria um relacionamento. Então assim, quando uma pessoa fala assim, ó, vai pagar tudo ou não vai pagar nada, tem que tomar muito cuidado. Se você leva isso ao pé da letra e você não entende os caminhos da lei, os caminhos que os bancos fazem, você acaba entrando pelo cano e correndo um risco desnecessário, legal? E aí é o seguinte, tá? O que pode ser suspenso? Lembra que eu falei, esse tipo de caso vai ser julgado e o que pode ser suspenso? Sim, os documentos, a CNH, somente a CNH, mas não o seu documento, só a CNH ou o passaporte. Tá? Em alguns casos, pode ser que iniba também você de prestar concurso, principalmente se você tem dívida ativa. O que é dívida ativa? Eu falei no vídeo recentemente, inclusive, de dívida ativa. Falei, inclusive, da anistia que vai ter, né, do programa Litígio Zero. Assiste esse vídeo, vou deixar aqui no final, aqui, inclusive no card, aqui para você assistir o Litígio Zero, que você possa negociar com o governo até com 50% de desconto. Você assiste depois esse vídeo, depois que assistir esse. Então, se você tiver principalmente dívidas ativas, aí você já está mexendo com né, o chefe maior, né? Então tem que tomar um certo cuidado. Então negocia em ordem de prioridade as suas dívidas, principalmente ativa, que isso pode inibir você, por exemplo, de prestar um concurso. Sim, pode inibir. Né? Então isso acaba sendo legal, mas vai caber a cada juiz fazer o julgamento, tá bom? E esse tipo de rescisão, o que acontece? Lembra que eu falei desse caminho? Ele pode demorar. Por quê? Porque é o seguinte, antes do juiz mandar suspender sua CNH, antes do juiz mandar suspender o seu passaporte, ele vai entender todo o caso. Por exemplo, primeira coisa, ele vai ver se tem algo que possa ser penhorável. Algo que possa ser penhorável. Por exemplo, se você tem um único imóvel da família, isso não pode ser penhorado. Então, mas se você tem 2, o segundo pode ser penhorado. Então, primeiro ele vai buscar, se você tem dinheiro na conta corrente, dinheiro acima de 40 salários mínimos, investindo em poupança, então ele vai buscar a primeira passada, né, da justiça é buscar bens penhoráveis, entendeu? Aí, se você não tem nada no seu nome, aí ele vai começar a entender, ele vai avançar para outro nível. Ou seja, aí ele vai tomar essa decisão baseado nos princípios dos direitos fundamentais. Por exemplo, eu sou motorista de Uber, eu dirijo com o aplicativo. O juiz vai entender que você precisa da CNH, isso é um modo de sobrevivência seu, ou de vivência, né? É um meio. Então, ele não vai tomar uma decisão, que isso é uma decisão que ele possa tomar, se você usa a CNH, por exemplo, para a sua profissão. Você entende isso? Então ele vai entender tudo isso. E é legal, né, de tudo isso aí, ter transparência. Sempre quando você tiver a justiça envolvida, ter transparência. Então, motoristas profissionais, por exemplo, dificilmente serão afetados. Ou se você, vamos supor, você paga pensão, tudo isso, então isso tudo vai ser julgado. Ou a sua função, o que você faz. Tem uma coisa que é muito importante. Se você você também pode usar a lei a seu favor. A gente já falou, inclusive, da lei do superendividamento. Ou seja, se você chegar no ponto que você não consegue pagar suas dívidas, você pode acionar a lei antes de tomar esse processo com a lei do superendividamento. Eu já falei aqui, tem um vídeo meu também de superendividamento que eu vou deixar aqui no final, tá bom? Agora um ponto de atenção, tá? Um ponto de atenção que a gente observou aqui, o pessoal que me ajudou aqui a buscar essas informações aqui, me ajudou, né? Seguinte, o que pode acontecer? Devido a isso, os bancos e o medo instalado, o banco pode começar a usar isso como uma fonte de ameaça. Porque antigamente o pessoal ligava lá e ele, para forçar uma negociação, para forçar você a entrar numa nova dívida, para forçar empréstimos para você, sabe como que é o banco? Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Ele falava, não, você vai perder sua casa, vai perder isso. Agora o banco pode começar a ligar para você e falar assim, olha, a gente vai entrar na justiça e vai suspender sua CNH. Então, para as pessoas que não têm esse conhecimento, não têm esse esclarecimento e não sabem negociar uma dívida, elas vão se assustar e vão acabar entrando, né, nas modalidades de empréstimo que o banco coloca lá em desespero. Mas você não deve se desesperar, você deve procurar o conhecimento. E o que você deve fazer? Agora sim, o que você deve fazer? Eu vou dar algumas dicas aqui interessantes para o que você deve fazer.
A primeira coisa é o seguinte: o que levou você a ficar endividado? O que levou você à inadimplência? Talvez foi a falta de orçamento, a falta de organização ou a falta de priorização. O que está levando você você está conseguindo sair das dívidas? Uma coisa é o seguinte: uma coisa é você ser uma pessoa endividada, atolada em dívidas, e justamente isso foi causado pelo um comportamento, pela sua organização financeira, pela sua falta de planejamento. Então, a primeira coisa é corrigir isso, tá? E uma coisa é você ter dívidas e passou por uma circunstância e não conseguiu pagar, tá? E também você deve procurar um conhecimento para fazer uma reserva de emergência. E para você não sofrer, vamos dizer assim, né, não chegar lá e de repente correr esse risco, que eu acho muito remoto aqui, eu estou falando aqui, eu sinceramente dos 5 anos que eu estou aqui, aqui no YouTube, ou dos 10 anos de consultoria que eu já faço, eu nunca vi nenhum cliente meu perder nada, nem uma agulha. Nunca nenhum cliente meu perdeu. Por quê? Porque eu ensino o meu cliente a ser dívida zero. Uma coisa importante que eu ensino meus clientes aqui é a intenção de pagar a dívida, a intenção de ser um dívida zero, a intenção de você falar: eu quero zerar as minhas dívidas. E quando você tem essa intenção, se você, antes de você negociar, você já assume essa postura: eu vou sair das dívidas. E eu quero que você comente aqui, se você tem intenção, coloca aqui: eu quero zerar minhas dívidas. Coloca essa intenção, coloca mesmo, de verdade aqui. E essa intenção, isso fica tão claro que se você sofrer um processo desse, o juiz vai ver que você teve intenção, vai ver que você atendeu algumas ligações de cobrança, não precisa atender todas, mas algumas. Você vai aprender a negociar, entendeu? Uma coisa é você saber negociar sua dívida sem se envolver numa nova dívida. E na maioria das vezes você consegue negociar sem precisar, tá? Sem precisar pagar os juros abusivos que os bancos estão cobrando. Então, se você tem uma estratégia de negociação, aqui no Dívida Zero, no nosso treinamento, na nossa mentoria, eu ensino você a fazer isso. E se você fizer isso da maneira prática, você não vai correr risco de perder nada. Nenhum aluno meu nunca perderam nada. Então coloca aqui: eu tenho intenção, eu quero ser dívida zero. E você procure ajuda, procure urgente. Você está com medo? Não vai fazer a besteira de fazer um novo empréstimo. Procura um mentor, procura alguém que você possa pedir ajuda. E, inclusive, é o seguinte: eu abro algumas sessões estratégicas. Eu tenho alguns mentores que eu fiz a formação de mentores e tenho alguns mentores na minha equipe que a gente atende, a gente seleciona algumas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm intenção de mudar, que querem mudar, que elas não querem simplesmente uma diquinha, não, elas querem mudar, elas decidiram, tá? E se você comentar aqui: eu quero a sessão, eu quero ser selecionado dessa sessão, comenta aqui nesse vídeo. Se você comentou nesse vídeo aqui, eu vou te mandar um link, você vai preencher o formulário e eu vou analisar o seu caso. Eu e minha equipe, a gente vai analisar e vai convidar você para participar de uma sessão estratégica. Pode ser comigo ou pode ser com um mentor, justamente para entender o seu caso e te direcionar. Geralmente a gente direciona sim para a nossa mentoria. Já vou avisando para você não ficar com a surpresa. Mas a gente seleciona as pessoas realmente que querem mudar, que querem o nosso serviço, que querem a nossa ajuda, que querem realmente fazer isso. Então comenta aqui: para essa sessão estratégica você não paga nada, você só vai pagar se você decidir entrar na mentoria. Então você não paga nada, só que, como eu falei, eu sempre seleciono as pessoas mais comprometidas, as pessoas que querem ser dívida zero. E você nunca vai ter nada aprendido, nenhuma CNH, nenhum passaporte, vai poder fazer o seu concurso público. Eu tenho inclusive clientes que são funcionários de bancos e que nunca correram risco nenhum, mesmo estando com dívidas. Uma coisa é você estar endividado, atolado de dívidas, uma coisa é você ter uma dívida que você consiga honrar e você consegue zerar, liquidar essa dívida e partir para a sua independência financeira. Gostou desse vídeo? Manda o like aqui, vou deixar os 2 cards aqui, uma de como negociar, no litígio zero, né? Desconta aí do litígio para resolver isso, já vai diminuir seus riscos, tá bom? E vou deixar outro card aqui que eu mencionei do superendividamento. Tá aqui, ó, você pode seguir aqui assistindo, também tá na descrição desse vídeo e tamo junto na missão. Espero você aí no próximo vídeo.